Facopcast, a nossa voz é odontologia. Diretamente do 5º Congresso Full Face, que está acontecendo do dia 28 ao dia 31 de maio. Um dos eventos mais renomados na área de estética médica e harmonização facial do Brasil e da América Latina. Nós estamos no Centro de Convenções AMB, no estande da Facop, recebendo o Dr. Emerson Albuquerque. Seja bem-vindo, doutor. Prazer, quero agradecer a todos vocês da Facop, em especial o Rafael Pinelli, professor Ramon, pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Então, se apresenta, fala um pouquinho de você, conta a sua história. Muito bacana. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, sou especialista e mestre em harmonização. Estou desde do início aí da criação da especialidade e hoje a minha linha é uma linha mais voltada para tratamentos associados, não é? Onde a gente trabalha não só com as tecnologias, mas também com os bioestimuladores de colágeno, com a medicina regenerativa. Por sinal, dei uma palestra aqui no congresso ontem falando sobre a nova era dos exossomos. E sou empresário, também tenho clínicas, uma clínica aqui, uma clínica em Maceió, e também moro um período fora do país, em Genebra, na Suíça. Muito legal. E me conta assim, como que você entrou nessa área da harmonização, que agora é uma área que está super crescendo, como que você encontrou a harmonização facial? Pois é, foi muito interessante, porque aí por volta de 2009, mais ou menos, eu entendia que, como eu tenho a minha formação em ortodontia e reabilitação, eu precisaria, na realidade, suavizar a musculatura até para fazer esses movimentos ortodônticos e para criar uma nova mordida, podemos falar assim. Então eu comecei buscando em livros, os cursos naquele tempo eram muito remotos, e eu comecei fazendo a toxina basicamente no masseter e no temporal, no músculo temporal, para os fins de apertamento, bruxismo, enxaqueca tensional, e tudo começou daí, né? Aí, a partir aí de 2011, 2012, começaram pequenos cursos de preenchimento, mas tinha um fator da legislação. Enfim, comecei uma pós-graduação em 2015 para 2014, terminando em 2016, que era uma especialização de estética orofacial, que justamente essa base da minha pós-graduação foi que criou a tipo especialidade em 2019. Entendi. E eu vi aqui que o doutor, você é conhecido por uma técnica, né, que se chama reestruturação global da face. Exatamente. Hoje a gente sabe que a grande tendência é a naturalidade, né? Esse termo beautification é um termo que é muito usado já há alguns anos, que é você envelhecer de forma natural, sem a gente ultrapassar proporções, né? Que a gente tem todo esse estudo de medidas, de tipo cefalometria, e também é muito interessante você ter uma abordagem onde você trata o paciente de forma progressiva, por etapas. Então, pensando assim, eu desenvolvi uma técnica onde primeiro a gente usa tecnologias para a gente estimular colágeno, para a gente, vamos dizer, quebrar algumas gordurinhas indesejadas. A partir daí, logo após, a gente faz um tratamento com a toxina botulínica, porque muitas vezes, para eu conseguir reestruturar, para eu conseguir ter esse resultado efetivo, eu preciso suavizar o músculo, porque sempre o músculo ele ganha do tipo preenchedor. Então, como por exemplo, a região de terço inferior. Então, muitas vezes o paciente ele tem aquele queixinho mais enrugadinho, né? Começa a dar não só o bigode chinês, mas também essas rugas periorais e as rugas de marionete. Por quê? Porque o músculo está forte, o paciente perdeu estrutura, está com flacidez. E lógico, quando eu penso em formato de face, eu não só penso no terço superior, mas penso principalmente na região de pescoço e contorno mandibular. Após essa técnica usando a toxina botulínica, não só para abrir o olhar, para suavizar essas expressões de raiva, de preocupação na testa, suavizar também um pouquinho dos famosos pés de galinha, mas também eu penso, né, em melhorar não só essas ruguinhas de região de mento, mas também, muitas vezes,
é uma técnica com a toxina, chama mesotoxina. Que a toxina mais diluída em microdoses. Eu consigo até melhorar também um pouquinho do código de barras. E, lógico, o grande vilão é o pescoço. Então, a gente faz a toxina também na região do platisma. Depois desse resultado, a gente já tem uma área, vamos dizer, mais estável para a gente trabalhar. Eu faço uma reestruturação com colágeno. Vamos pensar assim, o paciente ele começa a envelhecer a partir dos 20 anos. Então, eu tiro uma foto sua com 20 anos e ponho na moldura. Com os anos, você vai perdendo essa moldura. E a face, na realidade, seria quase como se fosse uma foto, um papel. E essa face, ela vai envelhecendo como? Amassando para dentro e para baixo. Então, nessa reestruturação, eu já começo a definir o tamanho desse papel, que seria o tamanho da face que foi perdida. Perfeito. E logo, devido a isso, a gente faz terapias complementares em algumas regiões de tipo decência. Um exemplo, quando eu vou reestruturar lábio, eu tenho que tratar a região perioral, senão o paciente fica com aquele lábio muito evidente, porque o envelhecimento não é só do lábio, nem das regiões anexas ao lábio perioral, mas também muitas vezes do próprio dente. A pessoa perde tamanho do dente, inclinação de dente, e a gente tem que ter uma abordagem mais completa. Finalizando aí os bioestimuladores de colágeno, porque a gente tem protocolos ao redor dos 30, 40, 50 até os 70 anos, dependendo da faixa etária. Por exemplo, ao redor dos 30, 35 anos, tem paciente que você utilizando a tecnologia, a toxina e pequenos pontos de bioestimulador de colágeno, isso já é incrível. Para pacientes mais maduros, a gente faz áreas maiores do estímulo de colágeno. E, lógico, para aqueles pacientes 50, 60, 70 a mais, a gente faz toda essa reestruturação com efeito lifting, né? Com os fios, que eu adoro fios que tem a tração temporal, para a gente realmente reposicionar esses compartimentos do terço médio que migraram e formaram a região do JAWS. Então, cada caso tem uma abordagem diferente, tem que analisar caso a caso. Exatamente, lógico. Como a gente pensa em naturalidade, a gente também está muito focado na medicina regenerativa, especificamente PDRN e os exossomos, onde a gente praticamente dá o refinamento, é como se fosse a cereja do bolo, né? Podemos falar assim, mas também associado a bons hábitos. Dormir bem, fazer atividade física, entender que a gente muitas vezes tem uma condição inflamatória, né? Então, acho que esse protocolo mais completo, né, individualizado, eu acho que faz toda a diferença. Não é só chegar lá e fazer, tem todo um procedimento antes disso. Exatamente, e sempre fazer de uma forma por etapas, sempre menos e progressiva, porque você estabelece uma comunicação com o paciente e o paciente ele vai, nossa, eu quero mais um pouco, mas será que há necessidade? Porque muitas vezes o bioestimulador ele inicia, mas ele tem um processo, né? Então eu sempre conduzo dessa forma, sempre com esse diálogo, né, com o meu paciente, e no final o resultado ele fica muito bom. Acredito que você já olhou até o meu Instagram, né? E você falou das novidades, a gente está aqui no congresso que tem muita novidade, muita troca de conhecimento. O que a gente pode esperar do futuro da ROF? Assim, qual que é a grande tendência na ROF? A grande tendência, por sinal, a minha palestra aqui no Full Face, no grupo de palestrantes oficiais do Full Face, foi sobre a medicina regenerativa, que é algo que está em alta, mas basicamente as tendências desses últimos congressos que eu participei, que foi o INCAS Paris e o MWC Mônaco. Então, hoje a gente sabe que o grande diferencial é a biocompatibilidade do exossomo, dependendo da origem, e o número de vesículas que ele pode entregar nesse processo de reparação e tipo regeneração. E as duas grandes novidades são os exossomos de origem bacteriana, os lactobacilos, e também os exossomos autógenos, que você consegue tirar do seu próprio sangue, e a partir daí tem todo um processo com relação a essas plaquetas, para depois você ter como produto final a vesícula, que é um número de vesículas, que esse é o protocolo para você ter esse poder regenerativo,
dos exossomos, mas de você mesmo. Então, e que isso implica num maior número de bilhões de exossomos. Então, eu tenho um maior poder regenerativo, reparador, anti-inflamatório e também o fator da imunogenicidade, a biocompatibilidade, justamente por quê? Porque é algo nosso para nós mesmos. Sim, então, e essa grande novidade, essa grande tendência, qual seria o público-alvo, assim, tanto de pacientes e tanto de profissionais? Qual seria o público-alvo? Quais são os possíveis tratamentos que a gente consegue fazer? Hoje a gente sabe que quando você fala sobre exossomos, você tem uma gama de tratamentos, desde suavizar cicatrizes, desde tratamentos com queimaduras, né? Tem a parte de regeneração, principalmente da parte capilar também. A gente consegue suavizar manchas, uma grande linha que é bem interessante, que nós conseguimos tratar principalmente manifestações cutâneas de doença autoimune, que era algo que a gente não tinha como tratar de uma forma que a gente não... que não causasse uma agressão tão grande à pele, tipo usando corticoides, algo nesse sentido. O público, na realidade, é um público maior, né? E também a gente tem um poder terapêutico maior, de acordo com no número de exossomos e o que é entregado, lógico. Quando a gente associa a tecnologias, quando a gente associa a esse entendimento global, né, já de colágeno, né, então a gente já percebe que já tem uma certa estrutura, como os exossomos, eles não podem ser injetáveis, então a gente entende que é quase como se fosse tratando da face por camadas. Então a pele, na realidade, lógico, a mudança de hábitos, né, a alimentação, a gente também fazer com que o paciente ele tenha esse conhecimento que o resultado final é uma coisa que a gente precisa da colaboração dele. E é de dentro para fora também. Entendi. Né? Então, pacientes mais maduros, que tem a pele que já perdeu espessura dérmica, a gente também consegue um resultado interessante. Então, é algo de uma gama com relação à faixa etária gigante, que você vai até pacientes jovens que fazem um tratamento de prevenção, até pacientes mais maduros, que muitas vezes, dependendo dessa condição, a gente fica um pouco restritos a tratamentos que sejam invasivos ou até traumáticos para os próprios pacientes, né? Sim, e eu vi aqui que o doutor tem um instituto, certo? Você ministra aulas, como que funciona? Isso, na realidade, eu além de ter essa formação cirúrgica na bucomaxilo e da área de tipo harmonização, eu sou também cientista. Então eu fiz mestrado, estou muito intenso nesse lado acadêmico e nós não damos treinamentos com muita frequência, mas a gente tem um exemplo. Agora a gente fez alguns procedimentos com alguns produtos que estão chegando no Brasil agora, conseguiram a Anvisa, e a gente faz esses tratamentos guiados e a gente faz o acompanhamento com ultrassom no início e a cada 30 dias, 30 e pouco dias, para a gente ver realmente se o produto, por exemplo, que promete estimular colágeno, será que essa camada onde a gente trabalhou teve realmente a formação de colágeno? A gente sabe que sim, mas de acordo com o que a empresa falou, então é muito interessante também esse questionamento, né, do produto baseado em ciências. Perfeito. Em ciência. E se alguém tiver interesse em fazer um curso com você, como que funciona? Como que ele pode entrar em contato com você? Isso, eu tenho o maior prazer, até por sinal a gente tem também um grande prazer até de chancelar esses cursos através da tipo Facop, que é uma instituição que eu sempre confio, né, muito séria. E a gente pode desde ir até as mentorias, cursos mais pequenos, mais exclusivos, até turmas intermediárias, em torno de 5, 6, 8 alunos. Então eles podem entrar diretamente em contato pelo meu Instagram, tá? Que eu tenho uma equipe que vai responder e a gente está sempre atento às novidades e principalmente a um treinamento mais exclusivo, onde a gente consegue dar, eu e a minha equipe, uma atenção maior ao aluno para que ele saia totalmente confiante, né, e seguro e preparado para poder entregar isso com muito carinho para o seu paciente. Muito bom, perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, viu? Foi um prazer. Obrigado. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.